Está entrando no ar mais uma transmissão ao vivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cacoal. Que a paz do Senhor esteja contigo. Meus queridos irmãos e amigos ouvintes da Rádio Suprema e que também nos acompanha pelas redes sociais, a saber, YouTube, Facebook, sejam todos abençoados. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gratidão a Deus por nos conceder mais uma semana e aqui estarmos neste dia 15 de novembro de 2020. É uma data comemorativa porque hoje comemora-se o dia da proclamação da República, que ocorreu justamente no dia 15 de novembro do ano de 1889, há 131 anos. Que Deus possa abençoar a República Federativa do Brasil, todas as unidades federativas. É um dia também bastante movimentado por conta do exercício pleno da cidadania nesse dia de eleições. Que Deus possa vos orientar para que faças uma boa escolha segundo a vontade de Deus. Que Cristo possa vos abençoar. Meus irmãos, nós temos neste domingo, como já é de costume, as nossas aulas que são postadas pelos nossos irmãos professores que durante a semana fizeram as videoaulas e produziram essas videoaulas, melhor dizendo, para que hoje, no decorrer da nossa aula, vossos filhos, adolescentes, possam também estudá-las. Gratidão a nosso Deus pela vida de cada um dos nossos professores, dos departamentos infantil e juvenil, departamento adulto de igual forma, e também nossos jovens e os novos convertidos. Que Deus possa vos abençoar poderosamente em Cristo Jesus. Gratidão ao nosso pastor, presidente da Convenção Estadual, pastor Nelson Lutemberg, e toda a família, pastor Roberto Varjão e toda a família, todos os nossos membros da diretoria aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cacoal. Que o nosso Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7, que é extraída da obra grandiosa Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando durante este quarto trimestre, estudando Atos, doutrinas e práticas cristãs. São estudos bíblicos da nossa escola dominical. Graças a Deus por ter nos presenteado com estes belíssimos ensinamentos. E hoje nós vamos estudar, como eu já disse, a lição de número 7, que tem como título A Volta de Jesus. Também vou usar aqui muito o título A Segunda Vinda de Cristo. Fica talvez um pouco mais fácil para compreendermos, uma vez que nós vamos falar sobre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Cristo, porque ele já esteve aqui na terra, logicamente, e consumou a sua obra. Vamos neste instante agradecer a Deus por esta oportunidade e na sequência já adentrarei aqui nos comentários da lição propriamente dita. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, graças te dou por esta manhã de domingo aqui estar e juntos estudarmos a tua preciosa palavra. A cada irmão, a cada irmã, a cada criança, adolescente, jovem, amigos, esses que de repente é a primeira vez que tem esta oportunidade de estudar conosco, que o Senhor possa abençoá-los, que a palavra possa entrar nos corações, possa fazer morada, possa frutificar. Usa-me mais uma vez. Usa, papai, nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo, nosso Consolador, continue conosco para nos auxiliar e nos ajudar. É a nossa oração neste domingo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Pois bem, vamos então agora para a nossa lição, conforme já anunciei, a lição de número 7, a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Cristo. O texto áureo da lição de hoje encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, e o versículo de número 20 diz-nos assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, e o versículo de número 20. Ainda neste intuito do nosso texto áureo, de apresentar este texto ouro, eu quero também ler o capítulo 24 e o versículo de número 27 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus 24 e 27. Diz-nos assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 27. A verdade prática da aula de hoje vai nos dizer o seguinte: a volta de Jesus deve ser amada e desejada por todo crente. Devemos aguardar confiantemente e vigilantemente a sua volta, para estarmos para sempre com o Senhor. Eu quero que você preste atenção e, se quiser grifar aí na tua lição, as palavras amada e desejada. A volta de Jesus deve ser amada e desejada. Por quem? Por todo crente. E nós também devemos os próximos verbos. Devemos aguardar, e agora, confiantemente e vigilantemente, o quê? A sua volta. Para quê, irmão Daniel? Para estarmos para sempre com o Senhor. Então, a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, ela precisa ser amada, ela precisa ser desejada e ela também precisa ser praticada. Os nossos exemplos precisam ser testemunhos de que nós estamos aguardando, que nós estamos esperando o nosso amado Jesus a qualquer momento. A qualquer momento. Nós estudamos no domingo anterior a lição de número 6, a qual tratou sobre a ascensão de Jesus. E você se lembra que os discípulos estavam ali vendo Jesus sendo assunto aos céus. Com certeza, tristes, né? Porque funciona da mesma forma quando você vai até a um aeroporto ou até a uma rodoviária se despedir de alguém que você ama muito, sabendo que aquela pessoa, mesmo sabendo que ela vai voltar, você fica naquele momento de emoções elevadas. E os discípulos ficaram ali olhando Jesus subir e pensando, esteve conosco durante tanto tempo, mas de repente aparecem dois varões, aparecem dois anjos, e os anjos vão dizer exatamente para eles: não precisa vocês ficar assim, não precisa vocês ficar com tanta saudade. Em outras palavras, seria isso, porque esse mesmo Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. Lucas 24 vai falar sobre isso. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. Jesus abençoou, isso antes da partida dele. Aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Eles foram confortados por nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram confortados com as palavras daqueles anjos que disseram a eles: olha, este mesmo Jesus que vocês estão vendo agora subir aos céus, assunto aos céus, ele vai voltar.
ele vai voltar. O próprio Jesus, ele deu testemunho, o próprio Jesus, ele deixou muito claro aos seus discípulos de que ele iria voltar. E nós estamos aguardando ele a qualquer momento. A leitura bíblica em classe desta lição, a volta de Jesus, encontra-se em Atos, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Diz-nos assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O versículo 12: então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, só para corroborar com o que eu já havia dito. Eu trouxe aqui o objetivo geral da lição de hoje. Como eu disse, a lição, o título é a volta de Jesus, mas eu vou falar mais sobre a segunda vinda de Cristo, que é a mesma coisa, porque falando da segunda vinda de Cristo fica mais prático para falar sobre a primeira e a segunda fase, né? Arrebatamento e a vinda de Cristo em glória. Então, o objetivo geral eu trouxe assim: apresentar a doutrina bíblica a respeito da segunda vinda de Cristo. E 3 objetivos específicos: analisar os eventos futuros, identificar os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo e explicar os eventos da segunda vinda de Cristo. Ok? A tua lição, a nossa lição, a introdução vai dizer o seguinte: a volta de Jesus foi um acontecimento esperado pelos apóstolos ainda em seus dias. O lugar e importância desta doutrina nas Escrituras é indubitável. Ela é certa, né? Toda certeza, não há dúvida. A volta de Jesus foi ensinada amplamente na Bíblia e até hoje mantém acesa e firme a bendita esperança de todo crente. Glória a Deus. Os pontos da lição são os seguintes: a volta de Jesus ensinada nas Escrituras, a primeira fase da sua volta e a segunda fase da sua volta. Claro que de repente não vou ficar lendo aqui toda a lição, mas eu vou tratar de todos os pontos de uma forma bem prática e também objetiva para que nós possamos entender esta parte brilhante da escatologia, que é a doutrina dos acontecimentos futuros, do porvir, ok? E com a graça de Deus aqui nós vamos caminhando. Então a Bíblia, ela mostra a segunda vinda de Cristo em 2 fases: o arrebatamento da igreja e sua vinda em glória. Vejamos, a Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em 2 fases. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda é a sua vinda em glória. E nós estamos lutando, nos cuidando, orando e vigiando para subirmos, conforme está aqui na projeção, no arrebatamento da igreja. No arrebatamento. Essa ilustração aqui apenas para que nós tenhamos uma melhor compreensão. Então está aí, claro que no decorrer da lição nós iremos aprofundar um pouco mais. Nós entendemos que a segunda vinda de Cristo, ela é dividida em 2 fases. A primeira, arrebatamento da igreja, e a segunda, a vinda de Jesus em glória, ou a manifestação gloriosa de Cristo. E após o arrebatamento da igreja, neste intervalo de 7 anos, ocorrerá aqui na terra a grande tribulação. Enquanto isso, nós que fomos arrebatados participaremos
do tribunal de Cristo e também das bodas do Cordeiro. Falarei sobre isso um pouco mais a seguir, ok? Pois bem, vamos então aqui avançando. E dentro deste assunto, achei bastante pertinente falar sobre os eventos que também já ocorreram, que eu vou falar logo na sequência, ok? Pois bem, é uma aula escatológica. Escatologia, como eu já disse, a doutrina é dos acontecimentos futuros, daquilo que ainda vai ocorrer. Agora, irmão Daniel, e qual é a fonte confiável para entendermos que Jesus voltará? Que acontecerá então, que acontecerão essas duas fases. Primeira fase, arrebatamento, e segunda fase, a vinda gloriosa do Senhor, ou a manifestação gloriosa do Senhor, o dia do Senhor. A única fonte confiável, sem contestação, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, que é de fato a nossa regra de fé, a nossa regra de conduta, ela que é a inerrante, a infalível e suficiente palavra de Deus. Aqui encontram-se as predições. Então, não há outra fonte de predição verdadeira ou de predições verdadeiras a não ser a Bíblia Sagrada. E é por meio da Bíblia Sagrada, é por intermédio da Bíblia Sagrada que Deus, ele nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir. Ela é, de fato, a única fonte confiável. E dentro deste ponto aqui, a fonte de predição, que é a Bíblia, se você puder, por gentileza, a escola ela é bíblica, né? Antes de ser dominical, abra aí no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. João, capítulo de número 17, versículo 17. Diz-nos assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a Bíblia é a verdade absoluta. É a verdade absoluta, sem contestação. Quem não acredita nela, no mínimo, como eu disse na aula anterior, precisa aceitar a Jesus. Ela é a verdade absoluta. Hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas trocam o bem pelo mal, o certo é pelo errado, e assim vai criando esta bandalheira, essa bagunça total. A Bíblia não. A Bíblia ela é absoluta. Quando nós vamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 5 e o versículo 20, o profeta vai dizer: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isso já existia no passado e continua existindo nos dias presentes. Até quem diga de que a Bíblia é um livro ultrapassado. Misericórdia. Ainda João capítulo 14, 16, falando sobre a veracidade da Bíblia, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que diz ainda Jeremias 1, 12 e 12. Ou melhor, Jeremias 1, versículos 11 e 12. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Agora preste atenção no versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu trouxe estas citações bíblicas justamente para você entender que a Bíblia ela é a verdade, ela é a única regra de fé e também e prática, nossa conduta aqui na terra. O que dizer de Salmos 138, verso 2? Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Glória a Deus. Olha Josué 23 e 14. E eis que
vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Glória a Deus. Tudo o que Deus fala, Ele cumpre. Tudo. É por isso que nós acreditamos na segunda vinda de Cristo, que será dividida em duas fases. Jesus não virá mais 3 vezes, não. A segunda vinda em duas fases. Primeira fase, arrebatamento da igreja, e a segunda fase é a vinda dele em glória. Em glória. Olha só, os eventos do porvir. Como já disse, a Bíblia é a nossa fonte de predição. Esses eventos aqui, eles são uma série de acontecimentos do epílogo da história humana que envolve, por exemplo, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus em glória, o juízo de Deus sobre a terra no fim dos tempos, o futuro glorioso de Israel e o reino milenar de Cristo. Então esses eventos são uma série de acontecimentos e nós acreditamos porque na Bíblia Sagrada que é a palavra de Deus. Por isso cremos no arrebatamento da igreja, por isso cremos na vinda de Jesus em glória, por isso cremos que haverá um juízo de Deus sobre a terra no fim dos tempos. Nós cremos também que no futuro glorioso de Israel, aí estão as referências, e no reino milenar de Cristo, arrebatamento, grande tribulação na terra, nos céus, ocorrerão o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e no final dos 7 anos da grande tribulação, que corresponde à última semana lá das 70 semanas de Daniel, conforme está escrito em Daniel capítulo 9, no livro do profeta Daniel, justamente lá no capítulo de número 9, e estes 7 anos da grande tribulação é justamente a última semana das 70 semanas ali de Daniel, ok? Agora, nós temos ainda, dentro dos eventos aí do porvir, nós temos ainda o destino dos impérios da antiguidade. Por que eu trouxe esta ilustração? Para dizer a vocês que isso aqui já cumpriu, isso aqui já se cumpriu. Mais uma prova de que Jesus voltará outra vez, e ele virá para nos levar. A segunda vinda de Cristo será iminente. Olha só, as profecias acerca da ascensão e queda dos impérios babilônico, medo-persa, grego e romano, nos capítulos 7 e 8 de Daniel, se cumpriram. E a própria história confirma esses fatos. É a própria história quem vai confirmar, de fato, esses fatos. Por exemplo, Babilônia, que ocorreu, esse evento ocorreu dos anos 607 a 539 a.C., o Medo-Persa, né? 539 a 331 a.C., a Grécia, esses eventos históricos que nós não vamos aqui ficar detalhando por causa do nosso tempo, todos já aconteceram, todos já ocorreram. Falta cumprir agora o quê? A segunda vinda de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu trouxe esta projeção para nós entendermos que todos esses eventos já aconteceram. Prova mais uma vez de que Jesus voltará. Jesus voltará. Então, as profecias messiânicas, elas se cumpriram com abundância de detalhes. Veja bem, Jesus veio, Jesus nasceu de uma virgem na cidade de Belém. Aconteceu o julgamento lá de Jesus diante de Pôncio Pilatos. E também nós temos a descrição na Bíblia, e o profeta Isaías, ele profetizou a respeito disso, sobre também como seria a morte de Jesus. E também nós temos na Bíblia Sagrada fatos de como seria a ressurreição de Jesus. E também que ele seria ascendido aos céus, que aconteceria a ascensão de Jesus.
E muitas outras profecias, com certeza, sobre o Messias que foram de fato cumpridas. Glória a Deus. Então é mais uma prova de que o nosso Senhor veio. Mais um ponto para entender sobre as diásporas judaicas. Trouxe também para você entender que já ocorreram, e isso também já estava predito. Diáspora, que fala de dispersão, justamente vai falar sobre a dispersão, fatos que já ocorreram, a primeira diáspora, assim como também teve o seu retorno, e agora eu quero retroceder um pouquinho mais, falando aqui sobre o destino dos impérios da antiguidade. Todas as profecias que foram referentes aos impérios mundiais, todas essas profecias se cumpriram. Tiveram deveras pleno cumprimento. Isso mostra o que, meu querido irmão e caro ouvinte, caro amigo? Isso mostra o quanto a palavra de Deus, ela é o quê? A palavra de Deus, ela é fidedigna. O quanto a palavra de Deus, ela é fiel, ela é real, ela é verdadeira, ela é confiável, ela é autêntica, ela é veraz e ela é incontestável. Eu me refiro à Bíblia, glória a Deus por isso. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Cumprimento de profecias. Cumprimento. Isaías 44 ainda, em versículo 28. Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso foi dito há mais de 100 anos antes do nascimento de Ciro e se cumpriu. Então nós temos provas, muitas, de que as profecias bíblicas, muitas se cumpriram. Nós temos na Bíblia profecias exatas, nós temos na Bíblia profecias específicas e muito bem definidas. Milhares de profecias já se cumpriram e tantas outras estão se cumprindo literal e fielmente. A saber, o estudo que nós estamos nele hoje, nós entendemos perfeitamente de que Cristo voltará. Acontecerá o arrebatamento da igreja e que você e eu, nós precisamos estar preparados. Aleluia! Eu estou trazendo aqui os fatos que ocorreram, mas agora trazendo uma aplicação de que isto é para nós uma alerta. Porque Jesus não deixou o dia marcado, o mês marcado, a hora, minuto, segundo, não. Ele disse que voltaria e que nós precisamos estar preparados para este arrebatamento da igreja. E é impressionante como tem muitos críticos que expõem uma grande sapiência, e essa sapiência acaba sendo arrogante, que tentaram já desacreditar a Bíblia, mas esses argumentos insolentes, eles caíram no pó do esquecimento, e a Bíblia, sobranceira e vitoriosamente, ela triunfa vitoriosa. A Bíblia, de fato, é a bigorna de Deus que quebra todos os martelos dos críticos. Aleluia, glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Nós não precisamos, irmãos e amigos, nós não precisamos correr atrás das últimas novidades do mercado, né? A última novidade do mercado da fé, com muitas aspas aí, em busca de conhecimento, em busca de experiência, e que isto para nos levar até a uma vida, digamos aí, talvez alguém possa falar, eu preciso disso para levar uma vida mais profunda com Deus. Muito pelo contrário. Tudo que nós precisávamos, a Bíblia já trouxe. Nós devemos examinar as Escrituras, devemos examiná-las, com certeza, pois na palavra de Deus nós temos tudo o que precisamos para ter uma vida vitoriosa aqui na terra, para ter um reservatório de fato inesgotável desta fonte, que eu posso dizer que é uma fonte inexaurível, essa fonte que tem todo o acervo que nós precisamos para
para crer e que nós precisamos também para praticar. Que essas palavras fiquem gravadas em seu coração. Seguindo avante aqui, as profecias de Daniel, né? Essa dentro da semana, já falei que essa última semana refere-se justamente à grande tribulação. E é bom que a gente entenda aqui o seguinte, que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não passará pela grande tribulação. Existem 3 linhas, né, que as pessoas defendem. Existem os pré-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas, meso-omide-tribulacionistas e também os pós-tribulacionistas. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós não iremos passar aqui a grande tribulação. De forma alguma. Nós não estaremos aqui na grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Acreditamos perfeitamente que Cristo voltará antes da grande tribulação. Verifica bem. Primeira fase, então, arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. E neste intervalo do arrebatamento da igreja para a segunda fase, que é denominada como a vinda de Cristo, com os santos e os anjos, durante esse intervalo, no céu, a igreja participará do tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É um lugar onde a pessoa vai chegar lá para Deus dizer para ela assim, olha, você vai ser salva, olha, você não será salva. Não, não é isso. Ao chegar ao tribunal de Cristo é porque você já é salvo. É o momento de receber as recompensas pelos trabalhos prestados ao Senhor aqui na terra. É o lugar onde nós vamos receber os nossos galardões, onde os crentes, servos em Cristo Jesus, serão galardoados. Então, o tribunal de Cristo é o lugar de receber recompensas. E depois participaremos das bodas do Cordeiro. Que privilégio! É uma festa sem precedentes. Enquanto isso, o que estará ocorrendo aqui na terra? A grande tribulação, o cumprimento da última semana das 70 semanas lá de Daniel, conforme o seu livro narra a partir do capítulo de número 9. Capítulo 9 de Daniel, ok? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar. E após este período da grande tribulação, o Senhor vai julgar as nações e instaurar na terra o milênio, o período de 1000 anos. Isso nós acreditamos, como eu disse, a Bíblia é a nossa fonte incontestável para entendermos esta preciosidade. Aguardemos a vinda de Cristo, aguardemos Ele como se fosse agora. Então acredito que ficou bem claro aqui para entendermos. A lição de hoje é isso, entendermos esse processo da vinda de Cristo. Primeira fase e esta segunda fase. O arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento? É justamente esse rapto. É o rapto. Na nossa lição está dizendo que o termo arrebatamento deriva do grego harpazo e do latim raptus. Ou seja, é a retirada da igreja aqui da terra, que será invisível ao mundo, aos ímpios, porém visível a nós. Visível a nós. Mas, irmão Daniel, e se morrermos? É só irmos lá para a Bíblia Sagrada que nós vamos entender perfeitamente. O que vai acontecer com aquelas pessoas que morrerem antes do arrebatamento da igreja? O capítulo 15 de 1 aos Coríntios vai nos trazer um belo esclarecimento concernente a este assunto. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Olha o que diz a partir do versículo 53 de 1 aos Coríntios 15. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é imortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Exaltado e bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, para fechar o que eu havia dito, e se morrermos antes do arrebatamento? Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Mas eu vou ler aqui, a partir do versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Jesus voltará. Por isso você, meu amigo, precisa se preparar. Se você ainda não o aceitou como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, faça isso o mais breve possível. Ainda durante esta aula, já estamos caminhando para o final da aula, ainda durante esta aula, faça um concerto com o nosso Deus. De repente você que está distanciado dos caminhos do Senhor, Jesus voltará a qualquer momento. Ele pode voltar neste domingo, ele pode voltar à noite, ele pode voltar amanhã. Ele vai voltar a qualquer momento. Exaltado e magnificado é o nome do Senhor Jesus. Então os mortos salvos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E os crentes em Jesus que estiverem vivos serão arrebatados da terra. Então a primeira fase é da segunda vinda de Cristo. Jesus virá nos ares. Ele virá nos ares. Ele virá para a igreja. Já na segunda fase, após o período da grande tribulação, aí ele descerá no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, e decretará a vitória sobre Satanás. Aleluia, glória a Deus. Lá na grande batalha do Armagedon. Então, a vinda de Cristo em glória ocorrerá na segunda fase da segunda vinda de Cristo, 7 anos depois do arrebatamento da igreja. Então, nesta fase, o Senhor virá em glória, aí será visível. Enquanto que no arrebatamento é visível para os que estiverem vivos, claro, invisível ao mundo, neste dia não, será visível aos olhos humanos, conforme Mateus 24, 30, 31, Lucas 21, versículos 25 a 28. E estejamos atentos. Então, a vinda de Cristo em glória, ela ocorrerá da seguinte forma: ele virá acompanhado dos santos. O propósito aqui é julgar as nações, restaurar o trono de Davi, destruir a besta e o falso profeta, e estabelecer o seu reino de justiça e paz na terra, o reino de Deus de 1000 anos. E eu encerro a lição de hoje traçando um paralelo, justamente para nós fecharmos aqui, falando sobre os atos que ocorrerão no arrebatamento e os que ocorrerão na manifestação gloriosa. Por exemplo, no arrebatamento da igreja, o arrebatamento acontecerá nos ares. Cristo vem para aqueles que lhes pertencem. Enquanto que na manifestação gloriosa, Cristo vem à terra com aquele que lhe pertencem, ou com aqueles que lhe pertencem. Arrebatamento, todos os crentes são transformados e recebem novos corpos. Na vinda gloriosa de Cristo, não há transformação de corpos. No arrebatamento, os crentes são levados à casa do Pai. Na manifestação gloriosa, os salvos ressurretos permanecem na terra. Arrebatamento, a terra não é julgada. Na manifestação gloriosa, Cristo julga os habitantes da terra. No arrebatamento, a igreja estará no céu. Na vinda de Cristo, na vinda em glória, Cristo institui seu reino na terra. No arrebatamento, pode ocorrer a qualquer momento. Ele pode ocorrer a qualquer momento, é iminente. E na vinda em glória, não ocorrerá até o fim da grande tribulação. No arrebatamento, ele não será precedido por nenhum sinal, enquanto a vinda em glória, inúmeros sinais a precederão.
E no arrebatamento, esse arrebatamento, ele afeta apenas os crentes, enquanto a vinda em glória afeta toda a humanidade. Arrebatamento é um acontecimento que traz alegria, enquanto a vinda em glória é um evento que traz lamentação. Arrebatamento acontece antes do dia da ira. A manifestação gloriosa acontece após a grande tribulação. No arrebatamento, o Satanás, ele não é mencionado, enquanto que na manifestação gloriosa, Satanás é preso no abismo por 1000 anos. No arrebatamento, as obras dos crentes são julgadas lá no tribunal de Cristo, onde cada um receberá galardão de acordo com as obras, enquanto lá na manifestação gloriosa não há um tribunal de Cristo. No arrebatamento, lá é onde acontecem as bodas do Cordeiro, e na vinda gloriosa de Cristo, a noiva desce com o noivo à terra. E no arrebatamento, somente os que pertencem a Cristo o verão, enquanto que na vinda em glória, todo olho o verá. E por último, esses 14 aqui pontos, o arrebatamento dá início à grande tribulação. Logo após o arrebatamento, dar-se-á início à grande tribulação. E a manifestação gloriosa dá início ao reino milenial de Cristo. Ou seja, após os 7 anos da grande tribulação, esses 7 anos que são divididos em 2 partes, 3 anos e meio de uma pseudo-paz, uma falsa paz, e os últimos 3 anos e meio é onde Satanás vai mostrar realmente quem ele é, e as pessoas entenderão que foram enganadas, foram ludibriadas por Satanás. Satanás, ele quer ser Deus, mas ele não é e nunca será. Ele é um imitador enquanto Deus é criador. Grave isso. Caros ouvintes da palavra de Deus, então a grande tribulação é um fato. A grande tribulação é um fato. E que Deus nos livre para que nós não participemos deste evento. Que nós estejamos com Cristo nos céus para todo sempre. E eu concluo esta aula de hoje dizendo o seguinte a todos. O crente salvo, aqui está dizendo que essas amostras proféticas servem como garantias de que tudo o que está escrito para o fim dos tempos irá de igual modo se cumprir. A nossa esperança não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A escatologia bíblica é a continuação do processo histórico. E nós, enquanto crente salvo, nós jamais poderemos duvidar da vinda de Cristo, mas viver a convicção que Jesus vem realmente, a convicção de que Ele vem breve e a convicção de estarmos preparados para o dia de sua vinda. Não basta crer que Jesus vem, é preciso crer que Jesus vem breve, para não cair no erro do servo mau, mencionado por Jesus em Mateus 24, 48 a 51. O servo mau sabia que tinha um Senhor e que ele viria, mas imaginou que demoraria para vir. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começará a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados. Imagina. Então, acontece que seu Senhor veio mais cedo do que ele havia pensado, e as consequências foram drásticas. Ele pagou pela negligência. Portanto, é preciso crer que Jesus vem breve para não cair no erro dos escarnecedores que diziam o quê? Com base em Apocalipse 22 e 20. Olha, onde está a promessa da sua vinda? Caros ouvintes, é preciso crer que Jesus vem breve, e que o dia pode ser hoje, que o momento pode de fato ser agora, e que precisamos também dizer: ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 e 20. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Tenhamos aí um restante de domingo abençoado, calmo, sereno, sob os cuidados e sob a proteção de Deus. Permitindo o Senhor, estaremos aqui no próximo domingo. Olha, lute com todas as tuas forças para subir no arrebatamento da igreja. No arrebatamento, porque a grande tribulação serão horrores jamais vistos nesta terra. Que Deus nos livre e que Deus nos guarde. E você, meu amigo, aceita Jesus
e tenhas uma vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi mencionada nesta manhã. Embora o tempo é bem corrido, mas espero que ela tenha encontrado guarida nos corações dos nossos irmãos e amigos ouvintes. Que o Senhor possa nos trazer sempre à memória o amor pela Tua vinda, porque a Tua palavra ela irá se cumprir, assim como tantas outras profecias já se cumpriram, e que possamos amar a vinda do Senhor e praticá-la, e que isso deve ser uma constância em nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, fique agora com a aula dos jovens. Chegamos ao encerramento de mais uma transmissão ao vivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cacoal. Que a paz do Senhor esteja contigo.